né? Momento de ir emudecendo os microfones e de abrir o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós, essa paz que nos dá serenidade, que nos harmoniza com a espiritualidade amiga que Jesus traz ao nosso encontro, os amigos e amigas espirituais que carinhosamente nos envolvem a partir de agora, com mais intensidade, e que, como sempre, aqui estão reunidos e organizados na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Nosso muito obrigado a sempre presente e atuante, corrente médica de Bezerra de Menezes entre nós neste momento, trazendo seus fluidos benéficos, salutares e renovadores a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos entes queridos. A cada um deles o nosso muito obrigado. E desta maneira, com o nosso coração agora mais leve, ele vai subindo até as alturas, e é nas alturas que neste momento encontramos Jesus e sua mãe Maria, de braços abertos, sorriso nos lábios, nos acolhendo e nos convidando a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade de estarmos agora reunidos em seu nome. E agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus. Boa reunião para todos nós. E agora iniciando, né, com a reflexão que o querido André Luiz nos traz, reflexão que diz o seguinte: mesmo nas horas mais aflitivas, procure agir com serenidade e discernimento, porque de tudo quanto fizermos, colheremos sempre. Diria uma regra áurea, né? Se você trata as pessoas de maneira serena, você está jogando para o universo serenidade. E você vai colher. Vai colher mesmo a paciência para segurar alguma reação negativa que venha de lá para cá. Agora, ao passo que a pessoa já mais agitada, já mais imediatista, já mais colérica, tem imunidade baixíssima a qualquer negatividade que venha de volta, né? E da mesma maneira, discernimento, né? Cada um de nós tem a condição de escolher segurar na mão de Jesus a cada situação, ou como dissemos há pouco, dar mais um voto para o Barrabás, né? Que aparece de monte, né? Disfarçados aí. E aí a gente pode contribuir para a paz à nossa volta, como nós podemos contribuir com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, à violência à nossa volta e da qual a gente reclama uma barbaridade. E tudo está no nosso alcance. Mas essa questão que o André Luiz destaca, de tudo quanto fizermos, colheremos sempre. Se você fizer paciência, você vai colher paciência. Se você fizer positividade, você vai colher positividade. Se você fizer agressão, você vai colher agressão. E aí, toda a energia, como a gente sempre diz, toda a energia que a gente bota para fora pode ser uma pedra, como pode ser uma pétala de rosa perfumada. É um bumerangue, vai e volta. A gente não sabe quanto tempo leva, mas que volta, volta, né? E aí a gente, quando vai aprendendo ou apresenta docilidade para o aprendizado, a gente é testado para ver se realmente aprendeu cada lição, e a vida vai nos testando quantas vezes forem necessárias, né? E que, quando os momentos de teste chegarem, nos encontrem firmes, né? Na nossa disposição de perseverar no bem, porque Jesus, nosso modelo, ele ensina como é que é, e a gente escolhe seguir com ele ou com o Barrabás em cada situação. Muito bem. Dito isso, vamos aí para o livrinho de hoje, né? Nos Domínios da Mediunidade, que veio a público em 1955, com 293 páginas, divididas em 30 capítulos, e podemos dizer
que é a primeira obra. A gente conhece o André Luiz com várias facetas, né? Então, tem a faceta de contar como é que funcionam as coisas do lado de lá do Muro da Vida, né? Tudo iniciado com o Nosso Lar e com as outras obras. E tem a faceta do André Luiz como o nosso instrutor no campo da mediunidade, tá certo? Agora, temos que dar crédito e inquestionável crédito, uma coisa que pouca gente considera normalmente, né? Através de quem as lições de André Luiz chegaram ao planeta Terra. Mormente Chico Xavier, Valdo Vieira. Tem outros médiums, né, que após o falecimento do Chico Xavier, como nós vamos ver mais nas semanas finais aqui desse ciclo de aprendizado, outros médiums também vieram trazer as mensagens do André Luiz, mas mormente Chico Xavier e o Valdo Vieira. Entre essas duas figuras conhecidas, médiums, o Chico é o Chico, né? Inquestionável. Não botou filtro em nada daquilo que recebeu. O Valdo Vieira está encarnado ainda. Quem ouve falar do Valdo Vieira? Quer dizer, quem teve a condição de estar lado a lado com o Chico, quem teve a condição de trazer obras de grande significado, de grande conteúdo para a formação de gerações. As escolhas do Chico foram diferentes das escolhas do Valdo Vieira. Quer dizer, enquanto existe ser humano, existe a chance do aperfeiçoamento, como existe a chance da gente se conservar vinculado às experiências anteriores. Ou pessoas que estavam próximas, né, o próprio Risini, que estava junto com o Chico e com o Valdo Vieira, quando eles foram pela primeira vez para os Estados Unidos, lá em 1965, o próprio Risini contando, né, o comportamento do Chico, que guardava as diárias que estavam recebendo da NASA na época, para trazer, para levar para o pessoal necessitado de Uberaba, ao passo que o Valdo Vieira fazia a compra e queria mais, etc. Então ele se deixou encantar, seduzir, né, pelo canto da sereia na forma de dólares, né? E a partir daí falou, pô, é muito fácil ganhar dinheiro aqui, vou criar minha religião, vou criar minha filosofia, espiritualidade, que estava ao lado dele, falou, com esse aqui não dá para ir direito, se afastaram. Então a gente, sem o apoio da espiritualidade, pode ter o QI superior ao do Einstein. A gente vai até certo ponto. A gente consegue frutificar perante a eternidade quando a gente segura nas mãos daqueles que sabem mais do que nós e que querem nos instruir, né? E exatamente como a gente comentou há pouco, né? O André Luiz, cada um de nós já pode ter sido um André Luiz na espiritualidade aí, ter descoberto, visto coisas, etc. Mas o peso da experiência física e a força das experiências anteriores e o quanto a gente se reformou intimamente para se desvincular do que foi e ser o que deseja ser, o que foi ensinado a ser, é força de cada um. Daí o livre-arbítrio, né? E o Chico, sem ele, a gente não teria acesso a essas obras. E o André Luiz, segundo consta, já está por aqui. Se ele vai dar certo, como depois que recebeu o número do RG, o CPF, aí, ou se vai tropeçar, é a caminhada dele que vai dizer. Não é que falta base, não é que falta conteúdo, precisa ver como que a vontade caminha a cada dia, escolhendo Jesus ou Barrabás em cada passo, né? E o André Luiz dedicou essa obra aqui nos domínios da mediunidade a exatamente a prática mediúnica e tem aquela questão, né? Tem a visão do céu para a terra, a qual ele nos dedica, e tem a visão nossa, que é da terra para o céu, né? E aí cada um pode ter a sua intuição e as suas conclusões, como pode ter as suas fantasias também, né? E aí cai do cavalo. Essa semana aí, eu acho que foi na terça-feira, junto com o Evangelho da Semana, passei um videozinho rápido aí de uma situação que foi narrada
numa exposição lá na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de uma professora que ensinou gerações, era uma expositora de evangelho, mas da boca para fora. Quando ela morreu, e todo mundo vai morrer um dia, nada daquilo que ela tinha passado para os outros tinha ficado no coração dela. Se tornou uma obsessora familiar. Foi daí que eu chamei o videozinho lá de TLP3E, né? Então, sempre tem uma chance da gente ter constatações não agradáveis quando cruza o muro da vida daqui para lá. Então, como que se pode imaginar? E, infelizmente, por consequência das escolhas de cada um, muita gente, inclusive, expositor, expositora do evangelho na casa de caridade e tal, se não assimilar, não passou de um ator, de uma atriz de teatro que está representando um papel com um script em mãos. Mas tem que vivenciar aquilo que se passa, né? Falar a verdade através dos olhos e com as atitudes, mesmo com a boca fechada, né? Então, aí, o André Luiz também aproveita para dizer, logo no início aqui da obra, né, nos domínios da mediunidade, o quanto que a ciência pode ajudar a espiritualidade se quiser. Só que muitas vezes tem vaidade, tem orgulho. Vou dar um exemplo. Foi o tempo, a gente tem a imagem, né, de, por exemplo, cientistas sempre numa bancada, tubos de ensaio, Becker, misturando coisinhas. Hoje em dia, boa parte das descobertas se fazem em supercomputadores. Então, hoje em dia, desenvolvimento de ciência, seja no campo da saúde física, alimentos, desenvolvimento de sementes, vai tudo na base genética. E são modelos matemáticos que só podem funcionar em supercomputadores. Supercomputadores precisam de data centers, não dá para fazer em casa. Então, por exemplo, algumas pesquisas aqui no Brasil são equipamentos que custam na ordem de 50 milhões de dólares. Não é todo mundo que é Bill Gates aí que pode ter uma máquina desse valor em casa. Então, tem centros de pesquisa que se cotizam, montam ou alugam espaços em data center, hospedam esses computadores poderosos, né? E aí os desenvolvimentos são feitos no computador e aí, no final, é que vai para bancada, para laboratório, essa coisa toda, né? Então, muita coisa poderia ser feita com o barateamento desse acesso, né? De quem tem cabeça boa para pesquisa, a esses equipamentos que são a parte, hoje, importantíssima antes de ir para a prática, né? Desenvolvimento de medicamentos, tratamentos, terapias, uma série de coisas, né? E tem três espíritos, né? Que basicamente, além do André Luiz, tem o dirigente lá, que é o Aulus, e o Hilário Silva, aquele amigo que o André Luiz fez lá no nosso lar, e que também ditou algumas obras através do Chico Xavier. Obras, inclusive, que a gente já chegou a mencionar algumas vezes, né? E aí, essa equipe de três, né, o Aulus, o André Luiz e o Hilário Silva, vem para a Terra e entram numa casa espírita, numa casa de caridade, e aí começam a ver como é que funciona a dinâmica, e aí o caráter didático, né, para a gente ver pelo lado do céu para a terra como que funcionam as atividades mediúnicas, né, e de assistência espiritual numa casa de caridade, né? E aí cada capítulo ele destaca como que funciona um tipo de mediunidade e os cuidados que se tem que ter, da mesma maneira como as atitudes e decisões que ajudam cada um a explorar o seu potencial mediúnico e conseguir veicular o amor, né, de Jesus para cada pessoa que chega na condição de assistido. Eu não gosto muito de usar essa terminologia de assistido, porque cada um de nós é assistido e é assistida dentro de uma casa de caridade, né? A gente está sempre sendo auxiliado. Alguns têm mais docilidade para receber esse auxílio, outros têm maior resistência. Não vou contar novidade nenhuma para vocês. Pode considerar uma quase fofoca, vai. Tem muita gente
que vai até a casa de caridade porque é levado por alguém, mas vai na dúvida, vai com o freio de... É que nem o carro que vai andando, mas com o freio de mão puxado, né? Aí muitos acabam se sentindo bem e vão segunda, terceira, quarta vez, acabam se interessando pelas palestras, depois acabam fazendo cursos, legal. Tem outras pessoas que, contrariamente, sistematicamente só vão quando precisa, né? Aí entra duas categorias, né? Tem o Papa Passe e o Papa Palestra, né? Quer dizer, é como se fosse descartar, quer dizer, absorve, a pessoa tem aquelas fagulhas luminosas de pensamento de vontade enquanto está na casa de caridade, mas chegou em casa já esqueceu tudo, né? E tem outros que se reformam naturalmente, né? Porque estão pensando em contribuir com a sua parte, fazer o que está ao seu alcance para construir um mundo melhor para gerações futuras, né? E aí, o André Luiz destaca aqui 6 pontos principais de observação que ele, o Aulus e o Hilário Silva tiveram. Primeiro, que a mediunidade é universal, né? Todos são e somos médiuns, em alguma intensidade, com algumas características de sensibilidade, né? Quem tem medo de ser médium é médium e nem percebe, né? Quem quer desenvolver consegue, mas precisa trabalhar para isso, né? Assim como ninguém nasce com diploma de medicina, tem que começar desde lá, né? Do fundamental e depois vai seguindo, chega na faculdade, se forma, trabalha, vira médico. Já pensou nascer, sair da maternidade com diploma de medicina? Mediunidade é a mesma coisa. Exige dedicação, estudo, força de vontade, aquela superação, tudo isso, né? Uma outra coisa que ficou claro para eles, essa equipe do nosso lar que veio até uma de caridade, é o poder fundamental da mente. Se a gente tivesse noção da, do poderio das energias mentais que passam dentro da cachola de cada um de nós, a gente poderia fazer prodígios, né? Então, quer dizer, hoje em dia, estamos usando internet. Como é que a gente consegue usar a internet? Ah, tem que pagar a conta da Claro, da Vivo, toda essa coisa toda aí. Mas cada um de nós, perante essas operadoras aí de internet, é um endereço de IP. Então, tem um IP número tal, né? Cabeça de cada um tem um IPzinho aí também, né? E, então, tem um endereço. E aí, através desse endereço, os nossos pensamentos vão para o resto do universo e energias do resto do universo entram na nossa cabeça. Uma outra coisa é o filtro mediúnico que eles observaram, né? A qualidade do trabalho na mediunidade depende da qualidade das ondas mentais que nós assimilamos. E a qualidade das nossas ondas mentais tem alguns pré-requisitos. Primeiro é disciplina. Não é à toa que o Emmanuel falou para o Chico, para a gente trabalhar direito junto, vai ter que ter disciplina, e falou 3 vezes em seguida, né? E outra, não adianta a pessoa ser uma dentro da casa de caridade e outra fora da casa de caridade. Virtudes não são terceirizáveis. De virtudes a gente desenvolve e incorpora no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Paciência, caridade, discriminação, vaidade, a gente incorpora ou desapega, né? Então, o filtro mediúnico. Outra coisa que eles observam é a questão do papel da ciência e do espírito, né? Quer dizer, a ciência através de estudos, né? Já hoje, olha, a gente não tem condição de dizer em menos de 5 horas o que a boa vontade gerou de resultados positivos, efetivos e palpáveis já hoje na Associação Médico Espírita, por exemplo.
Então, doutores e doutoras, todos do campo da saúde, deram as mãos para a espiritualidade. Então, isso aí chama AME, né? Associação Médico Espírita. Mas tem outra AME que pouca gente fala, mas que existe, que é a Associação dos Magistrados Espíritas. Olha a responsabilidade de um juiz, de um promotor, de um desembargador, está decidindo vida de pessoas, muitas vezes. Se eles fazem o desempenho da sua função, com toda a técnica, com a formação que tiveram, de mãos dadas com Jesus e disponíveis a interagir com a espiritualidade superior, olha a sabedoria, a assertividade, né, dos resultados dos processos em que eles trabalham, né? Então, aí a questão da ciência e do espírito, né? Outra questão, os perigos da mediunidade indisciplinada. Tem um monte, nos capítulos aqui tem um monte de casos, né? De você usar a mediunidade sem saber, na base do... Aí não é espiritismo, vira espirituachismo, né? É complicado. E o quanto que a espiritualidade que não está desenvolvida se usa da mediunidade imprudente para atrapalhar quem está trabalhando direitinho. E isso não tem exceção. Pode ser o médium que está aplicando o passe, pode ser o médium que está fazendo a doutrinação, pode ser o médium que está fazendo a exposição, pode ser o médium que está atendendo na porta. Vacilou, cachimbo cai. Não é que não haja proteção, mas muitas vezes um vacilo nosso coloca em risco o trabalho de uma equipe que a gente não imagina o tamanho direito, né? E aí ele dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, eles fazem observação dentro desses 6 parâmetros, por exemplo, num bar. Analisa a mediunidade em ação em ambiente onde estão espíritos inferiores, apegados às matérias densas, né? Como, por exemplo, num bar. Nos meios de transporte, observe um médico bem assistido espiritualmente quando ele está se transportando para o local onde ele vai fazer uma cirurgia. Processos obsessivos que estão em todo canto, então vacilou, cachimbo cai. E outra coisa que é uma característica chamada psicometria, que é a energia que se armazena em objetos. E aí fala, por exemplo, pessoas que vão em museus e não passam bem, porque vão estar em contato com uma carruagem, com uma roupa, com alguma coisa que já passou por um monte de gente e está impregnado de energias negativas. Então, a pessoa com aquela sensibilidade mediúnica capta, começa a sair lágrima do olho sem perceber, começa a bocejar, começa a sentir dor de cabeça. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? E aí, lá no capítulo 1, nenhum passarinho me contou, mas como é que estamos de tempo aí, Hugão? Temos 7 minutos, Paulão. Não dá tempo de falar o capítulo 1, aí vamos para a prece. Lá no capítulo 1, André Luiz, o Hilário Silva, né, e vários outros espíritos, né, todos eles liderados pelo Aulus, fizeram um curso rápido das ciências mediúnicas, né, e assistem uma palestra de um instrutor chamado Albério, que esclarece que a mente é a base de todos os fenômenos da mediunidade. E na Terra, na humanidade, nós agimos e reagimos uns perante os outros, né? Através da energia mental, que é o fundamental, e podemos nos renovar constantemente se assim escolhermos, né? Dessa forma, criamos, alimentamos e destruímos formas, pensamento e situações, moldamos, plasmamos no campo etéreo, né? Aquilo que sai dos nossos pensamentos, né? E ele diz que a mente é um núcleo de forças inteligentes que geram um plasma sutil, que, ao se exteriorizar, oferece recurso àquilo que nós pensamos, né? No mundo mental do agente, um eventual recipiente pode interpretar os pensamentos recebidos conforme a sua capacidade. São as tais vibrações compensadas, né? E ao médium compete sempre
a tarefa de elevar o seu padrão vibratório, seja pelo estudo, seja pela prática das virtudes, e assim ele consegue se sintonizar, como o próprio Chico Xavier dizia, né? Ele falou: eu não sou ninguém. Olha o Chico dizendo: eu não sou ninguém. E o Emmanuel está lá no alto. E numa conversa com o Emmanuel, o Chico falou: pô, Emmanuel, como é que faz? Ele falou: ó, você se eleva da onde você está, pelas tuas virtudes, o máximo que você puder, e eu faço o que eu posso para mergulhar numa apneia fluídica, e a gente se encontra no meio e aí vamos trabalhar. E você, sendo dócil, eu vou te trazendo mais para cima comigo. Esse é o resumo. Depende do nosso esforço, nosso preparo, nossa disposição de nos elevar, né? E a espiritualidade acha um jeito de chegar até nós, como sempre chega. Dito isso, final do primeiro tempo, momento da prece. Agradecidos que estamos, né? Momento de elevar a nossa gratidão aos céus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que, em nome de Jesus, está aqui interagindo conosco, nos motivando à perseverança no bem. E, juntamente com a nossa gratidão, somamos as nossas vibrações que se reúnem no centro desta corrente neste momento e vibramos pelos que neste momento se encontram em leitos de hospitais, em celas de prisão, se encontram em centros cirúrgicos, por aqueles e aquelas que acabam de cruzar o muro da vida, voltando para casa, estão se adaptando à nova realidade, bem como seus familiares que atravessam o momento do luto. Que nossas vibrações possam também chegar a todos os corações e todos os lares que não encontram harmonia, todas as nações e sociedades que se encontram em litígio, como também a todos aqueles e aquelas que na erraticidade ignoram ainda a força do amor e o poder do perdão. E essas vibrações colocamos nas mãos de Jesus neste momento, pedindo a Ele sua permissão para que elas sejam distribuídas às caravanas socorristas que diuturnamente tanto auxílio distribuem em toda a psicosfera do planeta Terra. E desta forma, agradecidos que estamos com as nossas vibrações oferecidas a Jesus, momento de louvar a Deus, nosso Pai, através da prece, que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus, deu tempo, hein, Hugão? Você não estava apostando que não dava, né? Então, acabou o primeiro tempo, hora de dar um saúde para vocês. Ninguém imagina isso aqui, sabe o que que é? Chá de salsinha. Alimenta e faz crescer. É o que deu para arrumar hoje, mas ajuda bem. Saúde, voltamos no segundo tempo. Até já. Tchau.